Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de único ponto e não é uma verdade. Que semana foi essa? Primeiro eu acho que cabe bem ler um texto que eu escrevi hoje no Instagram, que é Rolfmilha54 também, se quiser me seguir. Te peço também, se você puder recomendar o canal, eu queria chegar a 1000 pessoas para pelo menos poder fazer live. Se quiser deixar teu like e pode recortar coisas, usar a minha fala, está totalmente liberado. Há cerca de 2 anos atrás criaram a expressão bolsominion para ridicularizar tanto o Bolsonaro quanto seus eleitores. Como eu não voto por ser suíço, eu só observei. Quando começou a quarentena, eu me juntei com outras pessoas para lutar pela liberdade que nos foi tirada. Passei a conhecer várias tias do Zap e me apaixonei tanto por elas quanto pelo idealismo, pela garra e pela vontade de melhorar o país. Tomei junto com elas spray de pimenta na cara, na frente da alergia. Sofri junto com elas com os desmandos do STF. Somos rotulados de gados por pessoas que aceitam passivamente toda essa ditadura que veio da OMS. Ontem, por exemplo, pedalei e vi um casal sozinho no meio do nada com máscara. Ontem o porteiro me disse que cortou um monte de pessoas negativistas que desde o início abraçaram a versão da Globo e do Átila. E ele me disse, se eu fosse dar ouvidos, eu já teria surtado que nem eles. Eu ando sem focinheiro na rua, justamente porque eu penso. Eu passei a admirar a luta do Bolsonaro justamente porque passei a ver que ele somente tem as tias do Zap. E ao mesmo tempo eu vejo que justamente aqueles que tanto insistem em rotular compram a narrativa da Globo. Até hoje. Não se cansam de falar do Flávio Bolsonaro, ainda que ele esteja apenas em 22º lugar na lista da Alerj. E um parênteses, tenho quase que certeza que eles sequer sabem das 48 milhões do André Siciliano do PT. Obrigado, tias do Zap. Prefiro 10.000 vezes vocês do que um bando de acéfalos que parecem lutar pela volta da corrupção. Então essa semana ela foi bastante complicada. A gente viu primeiro os mandos e desmandos do STF através de mais visita na casa de pessoas, e apreensão de celulares, de computadores, numa clara tentativa de intimidação. Muitos ficaram com desespero e clamaram por esse chega porra do Bolsonaro. E sempre, a maioria acha que quem tem que resolver tudo são os militares, uma intervenção militar. Primeira coisa, esquece isso. Isso não vai acontecer. É muito difícil acontecer, porque os militares também estão divididos. Isso é certo. Isso a gente viu em vários países. Isso tentaram fazer na Turquia, por exemplo. E se ferraram de verde e amarelo. Os insurgentes, eles foram entregues depois de bandeja para o Erdogan. Mas eu entendo que esse clamor é uma vontade de querer resolver uma situação. Só que essa situação, esse barulho é nosso. Nós temos que fazer pressão. Não tem outra. A gente precisa contar com as tias do Zap, precisa contar conosco mesmo. A gente tem que continuar fazendo a pressão. Às vezes a gente não consegue perceber quanta coisa a gente já conseguiu.
a gente conseguiu fazer com que eles entraram em um desespero tal que começaram a esticar a corda. E eu escutei uma análise interessante, não sei se foi no canal do Fernando Mello ou se foi no Alan, que ainda existe, essa corda ela não foi rompida, porque a gente vê muitas reações, tanto de organizações juristas, quanto juízes, promotores, gente que está dentro do judiciário e não concorda com nada, com nada que o STF anda fazendo. Mas aí teve uma situação de que o Bolsonaro fez um comunicado, e depois o Felipe Martins e o Hélio Bolsonaro instigou a esperança de que algo iria acontecer. Todos já estavam em alvoroço e acharam que podia cair o Alexandre de Moraes, poderia ser preso, alguma coisa assim. E aí, quem expecta muito, expectativa, quem expecta muito, a queda é mais dura. Muitas pessoas ficaram desolados, queriam cancelar o Bolsonaro, mas no fundo isso acaba sendo bom, porque a gente começa a ver que a força é nossa. Nós precisamos fazer. Precisamos parar de delegar. E ontem vi um discurso do Alan dos Santos também, que mexeu bastante comigo, que ele falou que a gente tem que começar a fazer revolução cultural. O que eles fizeram durante anos. Então essa revolução é nossa. Nós temos que fazer. Insistindo e com calma. Eu sei que às vezes dá desespero, mas a ansiedade e a aflição são péssimos conselheiros. É preciso andar passo por passo. E é bom quando você começa, tipo, alguém cria expectativa, depois se decepciona. Cria expectativa e decepciona. Isso, de certa forma, serve também para purificar a gente. Para tirar aquele excesso e começar a prestar atenção no que realmente é importante. A essência que fica. E vamos também ver umas coisas internacionais que aconteceram que são muito importantes também. A gente vê que a China está sendo cada vez mais encurralado por vários frontes. As pessoas começam a se levantar, começam a ficar putos já com o partido chinês. E então a gente vê que essa semana, internacionalmente, teve uma abertura, uma abertura da feria da Coreia do Norte com Coreia do Sul, e teve uma explosão de um prédio bem perto da fronteira causado pela Coreia. Dizem que quem está no poder lá é a irmã daquele Kim. Ninguém sabe se ele efetivamente está vivo ainda. Mas a irmã é cachorrinho do PCC, o Partido Comunista Chinês. Então ela não faz nada sem o aval deles. E do outro lado, você teve um incidente com mortes na fronteira da China com a Índia. E agora, ontem, saiu uma notícia dizendo que o Paquistão ele provocou um ataque sem provocação anterior e teve uma troca de tiros na fronteira entre os dois. Para você compreender, se a Índia está aqui, a fronteira com a China é lá em cima, pega o mapa depois. O Paquistão é do outro lado. Ou seja, taticamente, você vê que
a Índia se tornou muito importante na geopolítica. Geopoliticamente é muito importante. E isso aconteceu ontem, às 10h45 da manhã. E violou o cessar-arma. E diz aqui também que os indianos irão retaliar depois. Eu tô hesitando um pouquinho porque tô vendo em inglês, lendo e traduzindo. E parece que 3 pessoas morreram na Índia. E a Índia ela está mandando mais tropas também para a fronteira com a China. Lá é perto do Himalaia. Então a gente vê que a tática da Índia é nitidamente imperialista. Ela tenta criar focos de instabilidade, tanto na Coreia, que é aliado dos Estados Unidos, quanto na Índia, que se tornou muito importante. E teve uma outra coisa ainda que também aconteceu, acho que ontem ou antes de ontem, um ataque cibernético à Austrália. E parece que a Austrália fez declaração de que irá cortar relações com a China. Então a gente vê que a China está esticando a corda. Por isso que é importante também que o Trump cortou o puxadinho da China, a OMS, que você vê que ela quase não fala mais. Ela perdeu muita evidência. E aqui no Brasil, internamente, a gente vê também que os relatórios sobre a pandemia, elas foram muito mal feitos, porque a contagem das pessoas que faleceram de hoje é, na verdade, de 3 semanas atrás. Já caiu muito, quase não tem mais infecção. Ou seja, os curados são maiores do que os infectados, o que é muito positivo. E você vê que hospitais, aqui no Rio, hospitais de campanhas que nem ficaram prontos já estão sendo desativados e recolhidos. E apesar do vídeo veio ao público ontem, ou antes de ontem, dizendo de que inaugurou mais um hospital de campanha, que deveria ter ficado pronto no final de abril. Bom, esse é um breve resumo da semana e alguns pensamentos a respeito. Vamos ter calma, respira. A gente vê que o próprio Bolsonaro, na despedida do Weintraub, acho que é isso eu esqueci de falar, né? Que ele hoje tem a boa notícia que ele já chegou em solo americano. Então, logicamente que é absurdo de que você tem um governo de posição, que não é de oposição, e você tem um ministro exilado porque não consegue garantir a segurança dele. Isso é bastante preocupante. Mas eu tenho fé de que eles estão tão desesperados que vão ter que ser cada vez mais impositores, tomar medidas cada vez mais escancarados, que vai acontecer que o tiro em algum lugar, em algum momento vai sair pela culatra, tenho certeza absoluta.
Mantenhamos a fé, vamos seguir. Um grande abraço e se puder deixar teu like, deixar um comentário, compartilhar e se inscrever. Grande abraço, até!